A Câmara aprovou na quarta-feira a suspensão do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL, por 6 meses. Foram 318 votos a favor e 141 contrários a uma emenda de plenário de autoria de Lindbergh Farias, do PT, que propôs a punição em substituição à cassação do mandato. Houve ainda 3 abstenções. Em discurso no plenário, Glauber tentou justificar a agressão a Gabriel Costernaro, então integrante do MBL, em abril de 2024. Vamos assistir. Para defender a minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Muito mais. Para defender a minha família, um chute na bunda, eu confesso a vocês, é nada. Todas as vezes que eu lembro da minha mãe, eu me emociono. Minha mãe, uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Nossa. Aquele pobre diabo que por 7 vezes me atacou em espaços públicos e na 5ª vez falou o que falou da minha mãe, não sabia o que estava dizendo, não sabia. Ele não está mais na minha cabeça. E eu nem carrego mais mágoa em relação àquele pobre diabo. Não carrego. Agora, fale de minha mãe, fale de meu filho, ameace minha família para ver do que eu sou capaz de fazer. Eu prefiro nem imaginar. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, criticou a articulação para evitar a perda de mandato de Glauber. Vamos assistir. Todos os parlamentares que votam para salvar o Glauber Braga estão legalizando amanhã eu dar um chute no pontapé. Um chute no pontapé, bom, pontapé no traseiro dos senhores. Porque se os senhores acham que isso é uma atitude compatível com o parlamentar, então amanhã, olha, eu estou agindo como os senhores defendem, estou dando um pontapé na sua bunda porque eu discordo de você. Eu estou te acusando de ser genocida, de promover o massacre de um povo, porque eu discordo da sua visão econômica. Eu estou te acusando de receber propina, porque eu discordo da sua visão ideológica. Eu tenho várias discordâncias muito respeitosas e muito ideológicas com os vários parlamentares que pensam diferente de mim, mas eu sei que são honestos e eu sei que defendem as suas convicções. Nunca parti para cima de nenhum deles com agressão. Nunca faltei com respeito de nenhum deles. Sou duro, sou incisivo, mas no campo das ideias. Diferente desse sujeito que está acostumado a fazer o jogo baixo. E agora vamos acompanhar o que disse a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, ao sair em defesa de Glauber Braga, o seu marido. Alguém aqui sabe o que é passar por uma situação de luta? Eu imagino que sim. Infelizmente, isso acomete todos nós. Mas aqui tem sangue de barata diante de uma situação em que tem um provocador pago que vai 7 vezes atrás de você. Aqui todo mundo tem adversário político, certo? Imagine se um adversário político seu contrata alguém para ir atrás de você no momento em que você está mais fragilizado. Vocês não acham que aprovar a cassação do Glauber vai estimular novos provocadores profissionais a fazerem isso? E não só contra o PSOL, contra qualquer uma das bancadas que estão aqui presentes. É por isso que eu faço esse apelo. Geralmente eu sou a durona, a forte, a combativa, a que vai para a tribuna, mas hoje eu não consigo não chorar, porque é uma situação humana extremamente difícil. E quem me conhece sabe, eu falei com a Fernanda, eu não gostaria de fazer essa fala, porque eu sabia que eu ia chorar, e definitivamente eu não gosto de chorar em público. Porque eu sei também que tem gente que infelizmente pode distorcer, instrumentalizar essa fala. Mas estou aqui, de peito aberto, pedindo honestamente bom senso. A gente separou também o discurso do deputado Nicolas Ferreira, do PL, que citou o caso do Daniel Silveira. Vamos assistir. Senhor Glauber, como o senhor está requerendo que eu seja algo diferente do que você mesmo agora? Por que você quer misericórdia, sendo que você não o teve com quem simplesmente foi preso
por 4 anos por palavras. Discordo do que Daniel Silveira disse? Discordo. Inclusive já o disse isso para ele. Discordo. Não acho que essas palavras que irão fazer um Brasil e frutificar algo próspero, mas a sua falta de clemência o trouxe até aqui. E houve tumulto na sessão da Câmara após afirmarem que o governo Lula ameaçou cortar emendas de quem votasse contra Glauber. Vamos acompanhar. Não pode pegar as notas taquigráficas, é isso que está dito aí. E o deputado que falou em nome da oposição, ele disse isso. Isso é uma injúria, senhor presidente. Porque eu quero que ele diga o nome dos deputados que foram acionados pelo André Siciliano oferecendo din-din. Ele falou assim, oferecendo din-din para não caçar o Glauber Braga. E agora acusou a nossa bancada de ter muitos corruptos. Eu gostaria, ele falou, o PL tem muitos corruptos. Eu gostaria também que agora ele fosse homem para citar quem são os corruptos. É muito macho para cobrar postura de homem. Mas quando chega aqui para acusar a nossa bancada, faz acusação leviana assim. Moleque, você é moleque. Erra a votação, presidente. Presidente, eu gostaria que cheque nas notas taquigráficas, se constou isso, fosse para retirada imediata. Porque a bancada do PL não tem corruptos e não vamos aceitar esse tipo de coisa contra ninguém e nenhuma bancada nessa casa. E Bolsonaro? Ladrão é o Lula. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, destituiu o vice-líder do partido, deputado Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, após ele votar a favor da emenda que previa a suspensão de Glauber. Depois do conflito, Bibo Nunes gravou um vídeo justificando sua decisão. Vamos assistir. Glauber Braga, totalmente absolvido, rindo da nossa cara, ou 6 meses de suspensão? Deu para entender? A discussão foi essa ontem, porque nós não tínhamos voto suficiente para caçar Glauber Braga. O que eu queria é, com o meu voto sim, como a maioria do PL votaria sim, depois mudaram, porque Sóstenes disse não, e esse voto não faria com que, na vitória do não, Glauber Braga fosse totalmente absolvido. Absolvido estaria rindo na nossa cara, já que não tinha como a cassação, entendeu? Não tinha como caçar, nós não tínhamos voto suficiente. Pensa um pouco, ele vai embora, absolvido, ou então vai levar 6 meses de suspensão. Pensa meio segundo, o que é o lógico? Não, sou radical, eu quero, se eu quero que ele seja cassado, vou até o fim. Só que se teu voto não, até o fim, ele seria totalmente absolvido. Deu para entender ou não deu? Isso é o mínimo da lógica. Aí chega alguém que não entendeu, não leu, o Bibo é traidor, tá contra. Vai entender um pouquinho, vai pensar um pouquinho, junta 2 cerebelos, é melhor o quê? Que eu fui o que mais combati na tribuna o tempo inteiro, porque eu sei que esse cara tinha que ser cassado. A gente separou também um trecho da coletiva do Glauber Braga após a votação de ontem. Vamos acompanhar. Agradecer a todas as companheiras e companheiros que estão aqui, agradecer a vocês, agradecer a quem está nos acompanhando e dizer que foi uma vitória. Assim, nós não queríamos uma suspensão, evidentemente que não. Nós não queríamos uma suspensão. Mas para o cenário que se tinha, que era de uma cassação, né, Tadeu, confirmado na parte da manhã, esse era o cenário, né, ou seja, já tinha um indicativo de uma cassação. Né, então foi uma vitória e eu quero firmar isso. Essa vitória foi uma vitória do processo de mobilização a quente que vocês fizeram e que teve um papel fundamental. É uma vitória das liberdades democráticas. Madeleine Lasco, o que você acha dessa história? Está autorizado agora o pontapé na bunda lá na Câmara dos Deputados? Então, a galera do Palavras Matam acha que descer o braço em alguém tá ok. É isso que foi dito pela esquerda brasileira. Tá ok bater se você achar que foi ofendidinho, que foi provocadinho. É para além de irresponsável se defender essa ideia num país que tem as taxas de feminicídio que nós temos.
O que eles estão falando para todos os homens do Brasil, inclusive a mulher do Glauber, a feminista mais fake da história do parlamento, ela foi justificar o marido dela descer a mão em alguém? Ela tá dizendo o quê? Para o Brasil. Ai, homem perde a cabeça se ofender ele. Nós trouxemos aqui, o Felipe Nunes fez um livro mostrando que 40% dos homens brasileiros são a favor de bater em mulher em caso de traição. É para esse público que essa gente irresponsável tá falando. E, assim, estão falando que ele bateu no cara do MBL. Não foi só isso, não. Pega aí o Narrativas Antagonistas pra vocês verem o espetáculo. A pessoa que precisava estar numa camisa de força, não na tribuna da Câmara. Ele bateu no cara do MBL, o cara saiu do Congresso, ele foi atrás do cara fora do Congresso, continuou batendo, Polícia Legislativa interveio, bateu nos policiais legislativos, levou lá para dentro, para a central que eles têm da Polícia Legislativa, para a delegacia registrar, quis bater no Kim Kataguiri, foi contido pelos policiais legislativos, bateu nos policiais legislativos de novo. Em seguida foi um evento da mulher dele, que acha normal o cara ser assim, e foi lá defender que sejam aniquilados todos os liberais. Aí tá lá a votação que não é para caçar o cara. Ele vai lá e novamente mostra que não tem nenhum controle emocional. O que a Câmara falou, ela não falou só, o Glauber tudo bem fazer isso. Não! Ela está falando para homens de todo o Brasil. Beleza bater, viu? Beleza bater. O cara bateu. Se ele falar que ele ficou nervoso e aí ele chorar, a mulher dele fala, nossa, mas aconteceu tanta coisa triste na vida do meu marido. Ah, então beleza ele bater, né? Foi isso que eles fizeram ontem. Uma irresponsabilidade, a gente criminosa. É criminoso fazer isso culturalmente. E aí, em troca do quê? De salvar a Zambelli, né? Vou aqui ler a conta dos votos do PL. 3 deputados do PL foram contra a cassação do Glauber. Fernando Rodolfo, João Carlos Bacelar, Pastor Gil. 7 deputados do PL se abstiveram e não votaram. São 10 votos. 10. Qual é a diferença de voto para cassar e não cassar? 6. Se o PL tivesse votado a favor, ele tinha sido cassado. E o PL não votou a favor, ficou ali na margem para quê? Para salvar a Zambelli. E aí eu termino com a minha pergunta. Quanto é que vai custar para salvar o outro patriota EAD, o Eduardo Bolsonaro? Esse aí vai sair bem mais caro do que um Glauber. Ou seja, teve um acordão aí, né, entre os bolsonaristas e os lulistas psolistas. Ricardo Kertzmann. Um show de horrores, Duda, né? Um show de hipocrisia, porque a gente assistir a um parlamentar do PSOL reclamando de truculência, reclamando de agressão verbal. O PSOL, os parlamentares do PSOL, são um dos parlamentares, são políticos dos mais virulentos do Brasil. Acusam os outros de genocídio, acusam os outros de nazismo, acusam os outros de roubo, né? Das piores qualidades possíveis, porque discordam. O Kim fez o discurso nesse sentido. Quantos de nós, eu, Ricardo, pessoalmente, aí eu falo aqui como jornalista, o que eu fui já achincalhado por gente do PSOL aqui de Belo Horizonte, né? E achincalhado, às vezes, de maneira infantil, chamando de careca. Ah, olha o careca, falando grandes problemas, é careca. Esse é o nível da maioria dos parlamentares do PSOL. O que essa turma, alguns parlamentares, e novamente eu estou puxando para mim, que eu já ouvi aqui determinadas falas, discursos em plenários, inclusive recentemente, por causa da guerra entre Israel e o Hamas, coisas que eu vi parlamentares, vereadores do PSOL falando aqui, e vem reclamar de truculência, né, de agressão verbal. Pelo amor de Deus, é muita hipocrisia. Como é a hipocrisia do Nicolas vir falar que ele deu, foi o que eu entendi ao menos, deu sermão lá no ex-deputado, no Daniel Silveira, pela maneira com que ele falava, do jeito que ele falava, como se o Nicolas também não utilizasse do mesmo expediente de agressão, de xingamento, de achincalhamento das pessoas. Aí vem aquele deputado lá, eu não sei o nome dele, mas que fez aquele discurso
lá na Câmara, o deputado, me parece que do PL, que ficou revoltado quando disseram que há deputados corruptos no PL. Digam quais são os deputados corruptos do PL. Olha, eu não sei quem são os deputados corruptos do PL, mas o PL em peso, lá no Rio de Janeiro, tirou da cadeia o presidente da Assembleia, do Bacelar. Que é isso? E vem querer posar agora de que diga quem é o do PL. Por isso que eu te falo, é um show de hipocrisia. Como é um show de truculência, né, do próprio Glauber. O cara acabou de ser salvo. Deveria ter sido cassado, mas foi salvo. Sobe a tribuna e diz que aquilo foi pouco, que chutar o traseiro do rapaz foi pouco, que ele faria coisa muito pior. Gente, qual é o limite desses caras? O cara está dizendo claramente o seguinte: para defender a minha família, foi o que ele disse, eu faço coisa muito pior. Faz o quê? Vai pegar um revólver, vai atirar, vai matar? Vai mandar espancar? Porque é isso que ele mesmo está dizendo que é capaz de fazer, e é ele que acabou de ter sido salvo de ser cassado. É tudo muito errado. E o que a Câmara fez ontem é apologia à violência. A Câmara está dizendo para a população brasileira o seguinte: saiam na porrada. Se vocês discutirem uns com os outros, saiam na porrada. Porque nós, supostamente, a elite da política brasileira, se a gente permite que alguém espanque o outro porque foi ofendido, vocês estão liberados para fazer coisa muito pior. Mas dá que comentar alguma coisa? Não. E, Ricardo, o que você colocou também, você citou um pouquinho do antissemitismo, né? Lembrando que a Sâmia Bonfim, que estava aí chorando no vídeo, ela tem algumas publicações super violentas nas redes sociais, né? Dizer, a gente tem que expulsar os judeus do Rio para o Mar. Do Rio para o Mar é um tema, slogan que ela usa o tempo inteiro, né? E é super violento, né? Você, na verdade, está dizendo que tem que expulsar os judeus todos do Rio para o Mar, tirar eles de Israel. Denis Xavier. Eu gostaria de salientar um pouco a fala da Madá. A classe política brasileira não caiu de paraquedas ali. Ela representa meio que um modo comum de pensar do brasileiro médio. Portanto, eu me lembro daquele caso do Will Smith, quando num Oscar subiu e deu um tapa na cara de um colega comediante por conta de uma piada da qual ele não gostou. E eu fiz uma apologia à liberdade de expressão, especialmente respeitando a cultura norte-americana, que entende muito mais de liberdade de expressão do que a gente, apesar de que lá também a coisa anda feia. E muitos colegas meus, defensores da liberdade, ou supostos pelo menos, me procuraram dizendo o seguinte: mas não, Denis, nesse caso não, porque eu faria a mesma coisa. Se dissessem isso da minha mulher, se dissessem isso do meu filho, o que me leva à conclusão de que a decisão ontem da Câmara Federal está muito alinhada com uma perspectiva desse brasileiro médio que acha razoável resolver algumas questões verbais na pancadaria, na troca de socos e assim por diante. Então, é claro que existe a dimensão política ali, meio deletéria, os cálculos políticos, vamos dar uma mensagem aqui para a Mota, seja lá quem for, mas existe também uma ideia que está muito espalhada na mentalidade média do brasileiro. Aristóteles nos deu uma lição num livro chamado A Ética Nicômaca, o primeiro tratado ético da história da humanidade. Quando ele foi tratar da questão da ação virtuosa, da ação excelente, ele fez uma separação já nas primeiras linhas. Ele diz o seguinte: eu não vou falar aqui da expressão, porque a expressão não é o mundo ético. O mundo ético é o mundo da ação. Só no mundo da ação eu verifico se um sujeito é ou não ético. Eu não tenho nenhum problema com falas, seja de que natureza tiver. Agora, quando você dá o salto da fala, da expressão linguística para o ato, como foi feito, é indesculpável, a meu ver. Então, o que nós temos aí é uma Câmara Federal referendando a possibilidade da agressão quando aquele que agride se sentiu ofendido ou estava num momento psicológico ruim, não estava assim tão bem porque estava num luto ou acordou num dia meio desagradável para ele. É bem perigoso isso aí.
Adorei essa do Aristóteles, hein? E é isso, é uma normalização aí da violência física, num lugar que acaba sendo visto por todos os brasileiros e meio que serve de inspiração, não é? Tudo que é feito aí pelo presidente da República, pelo STF ou pelos parlamentares, muitos brasileiros acabam meio que copiando e reproduzindo. E nesse caso até já é um comportamento, como o Denis colocou, o brasileiro já tem esse problema de partir para a violência física e depois arrumar uma desculpa. Ver isso, o Glauber Braga fazendo exatamente isso, no fim acaba só reforçando esse comportamento que a Madá também pontuou aqui. Diga, Madá. O Denis falou do episódio do Chris Rock com Will Smith. Na época, Denis, não sei se você se lembra, a TV Globo fez um especial grande, não me lembro se foi programa de Fátima Bernardes, fantástico, o que foi. Eu sei que eles trouxeram várias pessoas para discutir e eles chegaram à conclusão de que a violência verbal é tão perigosa quanto a violência física. E de que lugar de pensamento eles vêm? Eles vêm dessa elite woke, dessa elite lacradora que quer criminalizar discurso. Só que, quando eles dizem essa violência física dele se equipara à verbal, portanto, a verbal foi tão relevante quanto essa física que ele fez agora, que foi só uma reação. Quando uma TV que está na casa de 99% dos brasileiros faz isso, e depois a gente tem alta em taxa de feminicídio, quem se envolveu nisso não tem o direito de se isentar. Não adianta falar somos contra o feminicídio, porque não, é a favor. E o PSOL, da mesma forma agora. Quando o PSOL endossa a desculpa mais utilizada para feminicídio, para agressão contra a mulher, que é, estava nervoso, me provocou, estou passando por um momento difícil. Endossaram isso como justificativa para um homem adulto bater em várias pessoas no ambiente de trabalho. Quando endossa isso, está dizendo para o Brasil inteiro que é para fazer isso. Portanto, quando o pessoal diz que é contra a agressão à mulher, que é contra o feminicídio, é mentira. O PSOL é a favor de toda a justificativa. E quando vem coisa para votar, que é para pena maior de estuprador, de agressão de mulher, eles são contra. Essa questão é uma questão muito grave de enfrentamento da violência. E assim, eu podia falar mal do PSOL o tempo todo, porque eu tenho 30 anos de repórter. Quem de nós, cobrindo a eleição presidencial, nunca foi vítima de um cirquinho do PSOL? Eu não sei se vocês sabem como eles fazem, principalmente com mulheres, e principalmente mulheres do meu tamanho, e principalmente mulheres que têm a minha independência. Se você está fazendo uma pergunta para o candidato deles, que eles não gostam, junta um monte de homem gigante, maior que eu, e vem junto, gritando, racistas, fascistas, não passaram, e se impondo fisicamente para cima da gente. Eles são muito violentos. E agora eles tiveram um aval até da direita. Isso não tem desculpa. O PL ter deixado eles saírem com esse discurso é nojento, é vergonhoso. E a Zambelli, deixa a Zambelli lá no EAD, gente. Deixa no EAD, não quero saber se ela tem culpa, não tem culpa, se é justo ou não é justo. Ela é paga para exercer o mandato, ela está exercendo? Não, não está. Corta o cordão umbilical. Quer dar alguma coisa para ela, dá um cargo no PL. Achei que foi assim, foi um dia triste, um dia indecente. E, infelizmente, a população vai esquecer que esse dia ocorreu. Mas vai ter de conviver com as consequências do que a gente viu nesse dia por muitos anos. Madá, Duda... Madá, duas coisas que me chamaram a atenção aqui nessa sua fala. A número um é que o fato dele, né, do deputado Glauber, é ainda mais grave, porque, e pegando o gancho também no que o Denis falou, do caso que ele trouxe, do Chris Rock, uma coisa é o sujeito descontrolado, né, emocionalmente instável, ali no calor da emoção do fato, que foi o que aconteceu com o Will Smith, levantou, foi lá e
tacou a mão na orelha do sujeito e depois se arrependeu profundamente. Ele dizia, olha, eu não deveria ter feito isso, mas na hora o que ele falou da minha esposa foi muito grave, blá, blá, blá. A outra é esse cara aí, o deputado, que bateu, como você falou, no sujeito, depois foi atrás dele, bateu de novo e foi lá fora chutar o cara. O descontrole emocional dele não dura 5 minutos, 10 minutos para ele fazer aquilo que ele fez. Lembrando aqui do caso do Bolsonaro, e aí que eu pego o gancho do que você falou, a segunda coisa que me chamou a atenção do seu comentário, do PL, quando o Bolsonaro lá atrás falou aquela barbaridade para Maria do Rosário, beleza, eles estavam discutindo, a mulher chamou ele de estuprador, ainda vai, né? Se quiser passar pano para isso, vai. Mas e depois, lá à frente, sei quanto tempo depois, ele repetiu. A gente assiste isso, a gente vê isso a todo momento. Porque quando você agride, repito, no calor da emoção, você ainda tem uma desculpa. E eu não estou aqui justificando, né? Eu estou aqui explicando que um destempero, né? Um descontrole emocional pode levar a um ato de agressão. Mas quando isso é reiterado, ou isso acontece depois, né, do fato em si, aí já não é mais não. Que é o caso desse rapaz aí. A gente está vendo as cenas. Isso não é destempero, não. Isso é violência, isso é agressão. O que ele fez ontem, né, antes de ontem, agora, lá na mesa diretora, aquilo é destempero emocional? Não. Aquilo ali faz parte dele. E assim como você muito bem lembrou, faz parte do PSOL, faz parte da extrema esquerda, a agressividade, a truculência, inclusive física. Porque ameaça a gente sim, isso que você falou, Madá, não é só com mulher, não. Acontece com homem também. Junta 3, 4, 5 bate-paus e vem lá tentar intimidar. Por isso que ainda é muito pior esse caso todo. Eu queria só deixar bem claro que há que se fazer uma diferenciação entre agressão física e verbal. É uma linha que não se cruza. É claro. Quando a pessoa... Não há justificativa para agressão física por provocação verbal. Não há justificativa também. Não há e não é para se entender. A agressão, ameaça física se reage com a agressão física, sim. Aliás, na devida proporção, tem que ter a devida medida, de acordo com a lei. Agressão verbal a gente sabe que existe a possibilidade da pessoa reagir fisicamente à agressão verbal, mas ela tem que saber que isso é errado. Eu já fiz isso e quis pagar as consequências com gosto. Com gosto. Mas tem que saber que você está errado. E que vai ter consequência e que você vai ter que pagar. E esse é justamente o problema aqui. Ele sabe que ele está errado. Tem consequência. E ele não pagou. Na CLT, Confederação das Leis Trabalhistas, se qualquer trabalho não pode agir assim. Um homem tem mais testosterona. O pico dele, para ele sair para agressão física, é muito inferior ao meu. Para eu ser uma agressão física, é biológico, é diferente. E ele é um cara que toda hora está fazendo isso. E que agora vai liberar quantos para fazer isso? Quantos agora se sentem no direito de agredir outras pessoas? E me preocupa muito a violência contra a mulher. A gente até está atrás disso, né, Duda? Você trouxe ontem uma entrevista muito interessante disso. O Duda trouxe... Olha, nós falávamos sobre isso. Ontem nós falávamos sobre isso, sobre essa questão de uma mudança cultural, sobre uma mudança de mentalidade que se dá por meio de um processo educacional. E nesses momentos simbólicos, como o de hoje, na verdade de ontem à noite, nós deveríamos mandar uma mensagem clara para o país que nós desejamos ser. O tipo de postura que nós queremos assumir como homens, como mulheres, como nação, num curso civilizatório. Mas é muito difícil, porque você acaba de falar sobre mudança de mentalidade, reduzir a agressividade do homem, especialmente do homem, mas não só, quando instado verbalmente, porque é o tempo inteiro assim, não, eu fiz, eu espanquei, mas também vocês não sabem o que ela me falou ou o que ele me disse. Bom, se nós vamos permitir isso, se está concedido, e aqui eu vou jogar uma luz especial, mas não porque seja um diferencial na essência, mas é um diferencial simbólico. Figuras públicas. Quando nós estamos aqui, damos a cara para a tela e falamos as nossas opiniões e marcamos as nossas posições, temos que estar dispostos a enfrentar os efeitos colaterais disso. Por exemplo, os famosos haters, as opiniões contrárias, as bobagens que nós somos, que nós ouvimos ou lemos. Isso faz parte especialmente de quem tem vida pública. Agora, se você não está disposto como deputado
a ouvir contrariedade, então você nem precisa estar ali, porque é o mundo da palavra, e a palavra chega até você de modo irrastreável. Às vezes eu vou te dizer alguma coisa absolutamente inócua que num dia ruim vai bater em você de modo atravessado. Isso não deveria te dar o direito de me socar. É o básico. O que me chamou a atenção também, até me chocou na declaração do Glauber Braga, é que não só ele não se arrepende, como ele ainda fala, né? Eu poderia ter feito ainda mais, né? Ele abre essa possibilidade no futuro ser ainda mais violento, e aí é só suspenso por 6 meses. Agora, olha, vamos aqui a vaca fria da briga 1.1, quem aqui já foi disso na adolescência? O Glauber, o que me choca, primeiro que bate feito moça. Se fizesse aqueles ringue que o povo faz a luta, eu ganhava do Glauber. Tendo se ela ter o dobro da ganhava dele. O Glauber bate feito moça. Pega o vídeo pra você ver. Pega o vídeo pra você ver. Olha, põe aí, ó, o pessoal tá pondo o vídeo. Bate igual mocinha. Ó lá. Ó lá, ele só tá... Aí, assim, além de ser ruim de briga, e vai falar, não, porque eu vou fazer isso se mexer com a minha mulher, com meu filho. Ainda bem que tem quem defenda a família dele. Ainda bem que ele tem segurança. Porque se dependesse dele, como nós vimos aí na briga, não ia conseguir defender nem de criança de 8 anos. Tem sorte sem tempero, não sabe brigar. E a outra coisa que a argumentação que o Denis falou não é homem, né? Não é homem. Por quê? Uma coisa seria, ele perdeu a cabeça, perdi mesmo, me descontrolei. Qual que é a pena para isso? Vou cumprir com gosto. Isso é homem. Ele pode ter até falado, olha, sei que tá errado, mas achei que tinha que enfiar a mão no meio da cara dele mesmo, e se vier, vou enfiar de novo. O que paga aí? O que eu perco aí? O que eu pago para ficar quites com a sociedade? Isso seria homem. Ele não foi homem. Ele não foi homem. Ele se vitimizou, fez um discurso ali desconexo, botou a mulher dele para defender ele, aquela coisa de choradeira, de coitado de mim, não foi homem. Então, assim, não é homem de jeito nenhum, né? Nem para aguentar as consequências do que faz e nem para bater direito, né, gente? Porque, olha isso, gente. Olha, te falar, viu? Te falar, isso aí no colégio devia sofrer um bullying que Deus o livre. Eu fiquei, sabe, eu fiquei com vergonha até quando eu editei esse vídeo. Não tem noção, cara. Ele acha que isso é brigar, não percebe a vergonha que passou. Porque aí a grande questão é que ele partiu para violência física, não é o potencial ofensivo dele que é 0, é o destempero e o uso da autoridade parlamentar para dizer que violência física é justificável. É por isso que ele devia ser caçado e devia se tratar bastante.